Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos no 6º dia da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Ontem vimos a soberba da Torre de Babel e como o orgulho humano tenta construir um nome para si mesmo. Hoje, o contraste é profundo. Enquanto Babel quer subir até o céu pelas próprias forças, Abraão simplesmente obedece e caminha pela fé. As leituras de hoje nos apresentam 3 pilares espirituais: a fé que obedece através de Abraão, a fé que persevera na dor, em Jó, e a fé que busca sabedoria, em Provérbios. Vamos às leituras de hoje. Gênesis capítulo 12. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está a oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Rai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. Abrão no Egito. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: És sua mulher, e me matarão, conservando-te, a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era a tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Capítulo 13. Abrão e Ló. Abrão voltou do Egito para Neguebe, com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Rai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Zoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã,
e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Ló o deixou: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Jó, capítulo 1. Piedade de Jó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente, para se banquetearem, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los, e na manhã do dia seguinte oferecia holocaustos por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre. Trama de Satã. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: Notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Mas o Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste, qual uma muralha, a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo quanto ele fez e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E o Satanás saiu da presença do Senhor. Provações de Jó. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavraram e as jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando a fio de espada seus escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio o outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: os caldeus, divididos entre 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e os levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Capítulo 2. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que me incitaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida, mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás:
Pois bem, ele está em teu poder. Poupa-lhe apenas a vida. Novas provações de Jó. O Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar, e assentou-se sobre um monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe: Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, como uma insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate, souberam de todo o mal que lhe tinha sucedido. Vieram cada um de sua terra e combinaram ir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Puseram-se então a chorar. Rasgaram as vestes e lançaram para o céu poeira, que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe dirigisse uma palavra. Tão grande era a dor em que o viam mergulhado. Provérbios, capítulo 1. Finalidade dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar aos simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão, que o sábio o escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Em Gênesis 12 e 13, Deus chama Abrão: Deixa tua terra, vai para a terra que eu te mostrar. Não há mapa, não há uma explicação detalhada, só promessa. A tradição nos ensina que Abrão é o pai da fé justamente porque ele parte antes de entender. Ele não caminha porque tem segurança, ele caminha porque confia. Mas o texto também mostra algo importante. Abrão não é perfeito. No Egito, por medo, ele mente sobre Sara. A fé é verdadeira, mas ainda está em amadurecimento. Isso é libertador. Deus chama homens reais, com medos reais. A promessa não anula a fragilidade humana, mas a fidelidade de Deus é maior que nossas falhas. Depois, quando há conflito com Ló, Abraão escolhe a paz. Ele abre mão da melhor terra e deixa Deus cuidar do futuro. Enquanto Ló escolhe pela aparência a planície fértil, Abraão permanece onde Deus o colocou. Fé não é escolher o que parece melhor, é permanecer onde Deus quer. Se Abraão nos ensina a sair, Jó nos ensina a permanecer. Jó era justo, íntegro, temente a Deus, e mesmo assim perde tudo: riqueza, segurança, filhos, saúde. O livro revela algo profundo. Existe uma dimensão espiritual invisível na nossa vida. A luta não é só material, há uma batalha espiritual real. Mas o mais impressionante não é o sofrimento, é a resposta de Ló. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é frieza, não é negação da dor, é decisão. A tradição nos recorda que a verdadeira fé não depende das circunstâncias. Amar a Deus apenas quando tudo vai bem não é maturidade espiritual. Jó nos ensina que fé não é emoção, é fidelidade. E então em Provérbios declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui não é medo, é reverência, é reconhecer que Deus é Deus e eu não sou. Abraão temeu ao Senhor, Jó temeu ao Senhor e por isso permaneceram firmes. Sabedoria não é inteligência, é saber viver diante de Deus. Hoje a palavra nos confronta em 3 níveis. Onde Deus está me pedindo para sair da zona de conforto? Estou escolhendo pelo que parece melhor aos olhos ou pelo que é mais fiel? Minha fé depende das circunstâncias? Existe uma luta invisível acontecendo na nossa vida. Há dias de promessa, há dias de perda. A fé madura nasce quando decidimos confiar mesmo sem entender. Conversão é isso, não é sentir diferente, é escolher diferente, é dominar o medo, o orgulho, a revolta, é continuar caminhando. Hoje vimos que a fé verdadeira começa com um passo de confiança, amadurece na provação e se sustenta na sabedoria que vem do temor do Senhor. Por isso, peçamos a Deus: Senhor,
ensina-nos a obedecer como Abraão, mesmo quando não vemos o caminho completo. Dá-nos perseverança como Jó, quando tudo parece desmoronar. E forma em nós a verdadeira sabedoria que nasce do respeito profundo pela Tua presença. Livra-nos de uma fé superficial, fortalece-nos na luta espiritual invisível, dá-nos discernimento, firmeza e serenidade, que hoje possamos caminhar com confiança não porque tudo está claro, mas porque o Senhor está conosco. Obrigado por mais um dia dessa jornada. Que Deus te abençoe.